Olá, alunos do segundo ano! Olá, alunas do segundo ano! Começamos aqui agora a explicação da semana 5 do PET 2. Semana 5 do PET 2, que coincide aqui na nossa escola com o dia 14 de junho de 2001. Professor, qual é o tema da nossa aula de hoje? Eu vou dizer para vocês. O tema da aula de hoje é a Constituição de 1824. Professor, o PET tem uma saudação? Sim, assim como toda semana o PET nos saúda, meu caro estudante, minha cara estudante. Nessa semana você vai identificar as características da Constituição que vigorou no Brasil de 1824. Então nós vamos identificar essas características. E vigorou de 1824 até o fim do período imperial, quando o Brasil tornou-se uma república em novembro de 1889. Logo em seguida, o PET nos dá uma breve apresentação. Você sabe o que é uma Constituição? Um documento escrito que define a organização política, administrativa e jurídica de um país. É sua lei suprema. Isso significa que as demais leis que forem feitas naquele país têm que estar de acordo com a Constituição para poder serem aplicadas. No Brasil, depois da proclamação da República em 15 de novembro de 1889, tivemos seis constituições, sendo que a primeira do período republicano, foi a de 1891, e sendo que a última, ou a atual, é a de 1988. Professor, e no Brasil Império, nós tivemos quantas? No Brasil Império, nós tivemos apenas uma. Durante o Brasil Império, ou seja, entre os anos de 1822 até o ano de 1889, nós tivemos apenas uma Constituição, a de 1824. E é ela que nós vamos entender agora. Nós vamos trazer para você aí um breve histórico da Constituição de 1824. E tudo começa em 1822, um ano após a independência. Surge nesse ano a necessidade de elaborar uma Constituição, visto que o Brasil tinha rompido seus laços com Portugal, portanto, precisava ter as suas leis próprias. Uma Constituição, ela é elaborada por uma Assembleia Constituinte. O que é uma Assembleia? Ela é uma reunião de deputados e senadores. E como era composta essa Assembleia Constituinte em 1824, professor? A maioria dos membros da Assembleia Constituinte do Brasil de 1823 era composta por homens da elite. Ou seja, nós estamos falando aí de grandes proprietários rurais, nós estamos falando aí de grandes comerciantes. E o que eles queriam, professor? Eles queriam a garantia dos seus interesses econômicos. O projeto da Constituição por eles elaborado ficou pronto com essas principais características, vamos ver abaixo. Primeira característica: oposição aos comerciantes e aos militares portugueses, principalmente os residentes do Brasil, que seriam proibidos de ocupar cargos públicos de representação nacional, por exemplo, o cargo de deputado e o cargo de senador. Outra característica é a limitação dos poderes do imperador. Nós estamos falando aí de uma assembleia feita em 1823. Como seria o eleitor dessa Constituição? Para ser eleitor, seria necessário ter uma renda mínima anual equivalente a 150 alqueires de mandioca. Foi por isso, meus amigos, que essa Constituição, ou esse projeto de Constituição, ficou conhecido como a Constituição da Mandioca. O que se pode notar com esse projeto e com essa situação? Note-se que homens ricos que não possuíssem terras não possuíam ou não poderiam ser eleitos deputados, por exemplo, nem senadores.
Isso retiraria do poder legislativo, ou seja, aquele poder que elabora as leis, os comerciantes portugueses que, embora não fossem ricos, não tinham rendimentos provenientes da posse da terra. Professor, Dom Pedro I chegou a ver esse projeto? Sim, Dom Pedro I viu esse projeto, recusou-o e, com o apoio de tropas, em 12 de novembro de 1823, ele decreta a dissolução dessa Assembleia Nacional Constituinte. Os deputados, alguns deles que não aceitaram esse ato, foram presos e expulsos do país. Entre eles, os famosos irmãos Andrada, José Bonifácio Andrada, Antônio Carlos Andrada e Martim Afonso Andrada. Mas Dom Pedro não fez nada para acalmar os constituintes, professor? Ele tentou acalmar os constituintes que ficaram indecisos. Para acalmar esses constituintes, Dom Pedro nomeou uma comissão. Uma comissão de quantas pessoas, professor? Uma comissão de 10 brasileiros natos para fazer o quê, professor? Para elaborar um novo projeto de Constituição. É claro que esse novo projeto ele estava sob as bênçãos do imperador. E é lógico e é claro que esse novo texto foi aprovado pelo imperador. Foi aprovado no dia 25 de março de 1824. E Dom Pedro, então, outorgou, ou seja, essa expressão outorgada, a Constituição outorgada, ela foi imposta. Dom Pedro outorgou ao Brasil a sua primeira Constituição. Vamos apontar aqui 4 principais características dessa Constituição de 1824. A forma de governo estabelecida foi a monarquia hereditária. Isso queria dizer que todos os herdeiros de Dom Pedro seriam reis do Brasil até que alguma coisa significativa acontecesse. Segunda característica, o estabelecimento de 4 poderes: poder moderador, poder executivo, poder legislativo, poder judiciário. Como seria o sistema eleitoral, professor? O sistema eleitoral seria feito pelo voto indireto, ou seja, você vota em um deputado e esse deputado vota em quem você quer eleger. E o voto também seria censitário, ou seja, o voto por renda mínima. A quarta e última característica principal dessa Constituição é com relação à religião oficial. Na Constituição de 1824, o Brasil tornou a Igreja Católica Romana a sua religião oficial. Vem-se a partir daí uma discussão: o Brasil seria um território único ou seria dividido? Sim, o Brasil seria uma federação, mas o país seria geograficamente dividido em províncias. Províncias são o que hoje nós conhecemos por estados. E essas províncias tinham presidentes que seriam nomeados pelo próprio imperador. O que nós vamos passar a fazer agora é entender os poderes da Constituição de 1824, os 4 poderes da Constituição de 1824. O primeiro poder é o poder moderador. No que consistia esse poder? Esse poder ele era exclusivo do imperador e estava acima dos demais poderes. O imperador podia, por exemplo, dissolver a Câmara, podia, por exemplo, convocar novas eleições para renovar essa mesma Câmara, ele podia nomear os presidentes das províncias, ou seja, como se fosse hoje os governadores dos estados, ele podia aprovar ou vetar as decisões da Câmara ou do Senado. O imperador podia convocar as forças armadas, o exército, no caso, sempre que achasse necessário. E ainda havia o Conselho de Estado. O que seria esse Conselho de Estado? O Conselho de Estado seria o órgão desse poder moderador, que era formado por conselheiros vitalícios nomeados pelo próprio imperador. O segundo poder desses 4 é o poder executivo. O poder executivo era exercido pelo próprio imperador e também pelos seus ministros.
Era de alcunha, era de função desse poder a administração do país. O terceiro poder a ser mencionado é o poder legislativo. O poder legislativo ele discutia, o poder legislativo ele elaborava, o poder legislativo ele aprovava as leis. Como ele era composto, professor? Ele era composto pelo Senado vitalício, ou seja, a pessoa assumia e só saía do Senado quando morresse, e pela Câmara dos Deputados. Os deputados tinham um mandato de 4 anos. Cada província tinha o direito de eleger 3 candidatos ao Senado e o imperador nomeava um deles. Então, como sempre, a última palavra, de novo, mesmo no poder legislativo, era do imperador. O último e quarto poder, poder judiciário. Por quem era composto, professor? Era composto por juízes e era composto também pelos tribunais. Do que era encarregado esse poder judiciário, professor? Era encarregado do cumprimento da lei e do julgamento também dos infratores. Os juízes da mais alta corte da justiça do país eram nomeados pelo imperador. Então entenda hoje como se fosse o STF do Brasil Imperial. Vamos entender agora o sistema eleitoral na Constituição de 1824. Quem não podia votar ou quem estava excluído do voto, professor? Mulheres não podiam votar, os libertos, ou seja, os negros alforriados, não podiam votar, os indígenas não podiam votar, os homens menores de 25 anos, também os que praticavam a vida religiosa, principalmente católica, não podiam votar. Quem podia votar, professor? Os homens que tivessem renda anual mínima de 100 mil réis, ou seja, o voto era o voto censitário, o voto por renda. O que acontecia com esses votantes no momento da eleição? Esses votantes escolhiam os eleitores da província, ou seja, esses eleitores deviam ter renda mínima anual de 200 mil réis. Esses eleitores é que deveriam eleger deputados e os pretendentes ao Senado, porque como a gente viu, o próprio imperador é que fazia a decisão final. O voto, portanto, era indireto. Quem podia se candidatar nessas eleições na Constituição de 1824, professor? Para deputado, meus amigos, os homens que tivessem renda mínima anual de 400 mil réis, ou seja, o voto era censitário mesmo. Para senador, os homens que tivessem renda mínima anual de 800 mil réis. A historiografia discute aí como que esses pretendentes a deputados e senadores comprovavam essa renda. Havia muita falsificação de renda, já que era muito difícil você comprovar quanto uma pessoa ganhava por ano. Devido aí ao estabelecimento do voto direto, de voto por renda, e não mais pela posse da terra, os grandes comerciantes tiveram garantida sua participação nas decisões políticas e econômicas do país, igualando-se em direitos aos grandes proprietários rurais. O nosso PET apresenta para você a seção para saber mais. Todas as matérias, em todos os conteúdos, tem sempre ali uma dica de vídeo, uma dica de livro, uma dica de filme. E a dica de hoje é o vídeo do YouTube sobre o que é Constituição e sobre a Constituição de 1824, acessado em 10 de abril de 1821. Espero ter ajudado, pessoal.